Você já se perguntou se a sua dor tem um propósito maior? Se aquilo que te fere hoje pode estar moldando algo grandioso dentro de você? Leon Denis, um dos grandes pensadores do Espiritismo, nos convida a encarar 3 perguntas que podem abalar qualquer estrutura interior. Quem é você de verdade? Qual é o seu destino? E por que a dor parece nos acompanhar em momentos decisivos? Talvez você esteja vivendo um conflito interno. Talvez esteja tentando entender por que certas perdas aconteceram. Ou porque algumas situações parecem injustas demais. Mas e se nada for aleatório? E se a sua história não for apenas um conjunto de acasos, mas um roteiro espiritual em construção? Hoje nós vamos atravessar juntos um dos temas mais profundos da filosofia espírita. E talvez você descubra que a dor que te visita não veio para destruir, mas para despertar. Fica comigo até o final. A parte mais transformadora dessa reflexão pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu próprio destino. Por que falar de ceticismo numa live em torno de Leon Denis? Justamente porque esse bojo do ceticismo, que é, digamos assim, uma das origens do pensamento científico, está muito, influencia muito esse moderno espiritualismo, como coloca Arthur Conan Doyle, que nasce na França, né, com o nome de espiritismo. E você percebe o Allan Kardec pegando o espírito do empirismo, só que numa perspectiva da realidade espiritual. Quando ele propõe a universalidade dos conhecimentos, né, o controle universal do que os espíritos dizem, era para que ele pudesse, pegando um paralelo dessa ideia cética, já que nós não temos condição de encontrar toda a verdade, é provável que aquilo que se repete, né, na natureza, como consequência, aquilo que se repete na mensagem de vários médios diferentes, em partes do globo diferentes, né, com características culturais diferentes, talvez seja o que estivesse mais próximo da realidade. Quando abrimos o livro de Leon Denis, e eu particularmente gosto muito de Leon Denis, vários livros que escrevo, eu coloco lá passagens de Leon Denis, porque ele acabou estando na base da minha formação na adolescência, quando eu era mais jovem ainda do que hoje, e 3 livros me soam como sendo fundamentais: O Problema do Ser, do Destino e da Dor, O Grande Enigma e O Porquê da Vida, que de certa forma se entrelaçam. E Leon Denis, ele também traz um pouco dessa perspectiva. Você percebe no livro de Leon Denis que ele não acaba trazendo apenas uma reprodução do que tem na codificação espírita. Ele acaba fazendo um diálogo, acaba fazendo uma interface com vários conhecimentos para tentar encontrar o fundamento mais próximo naquela ideia de replicação. Aquilo que está replicado em várias partes é mais provável que seja próximo da verdade. Quando encontramos hoje a ideia do ceticismo, muitas vezes pensamos que seria a ideia do ateísmo ou do niilismo. Mas o ateísmo é um dogmatismo às avessas. E o ceticismo, os céticos gregos, falavam justamente o contrário do dogmatismo. Então, o ateísmo, por exemplo, vai dizer que não existe Deus. E ao afirmar que não existe essa energia, essa força, eles já estão partindo de algum pressuposto. E a ideia dos céticos é suspender o juízo. Então é interessante a gente pensar que no bojo do pensamento, né, de 2 figuras, de 2 pensadores fundamentais, o próprio codificador Allan Kardec e aquele que traz um complemento muito importante como Leon Denis, a gente encontra essa postura cética grega, não de ateísmo, o ceticismo como o pai do pensamento científico, que faz a verificação, que encontra no empirismo a possibilidade da replicação. Então, Leon Denis, a gente encontra nos livros dele esse que a mais, né? Quando você lê vários clássicos desses autores, que são mais ou menos contemporâneos a Allan Kardec, muitos são muito científicos e às vezes a linguagem fica um tanto quanto diferente, né, dos dias de hoje. Quando você lê livros de William Crookes, por exemplo, ali você tem um cientista empírico, né, o cientista inspirado naquele método de experimentação,
Mas quando a gente abre Leon Denis, você pega esse espírito, mas há também ali o poeta, há ali o filósofo. Leon Denis consegue, de certa forma, trazer essas três vertentes, né, de tipo de pensamento da doutrina espírita, a vertente mais científica, a vertente mais filosófica e a vertente mais espiritual, a vertente mais religiosa, no seu bojo, mais do que escrevendo sobre, com uma forma de escrever. Então, desse livro grande, nesses poucos minutos iniciais que a gente queria trazer, eu quero trazer justamente a parte inicial, uma citação que encontra-se na introdução, porque logo no início, que ele vai falar do problema do ser, ele vai situar uma proposta muito interessante, a personalidade integral. Então, um dos capítulos iniciais é a personalidade integral, onde ele propõe essa dinâmica, essa instância chamada ser espiritual, como importante para poder entender a manifestação da personalidade do ser. Não era mais possível, naquela época e cada vez mais nos dias de hoje, pensar o ser desintegrando dessa realidade espiritual. Então ele vai dizer, falando desse ser coletivo, humanidade, ele vai situar o momento em que ele escreve como já sendo um momento de transição. Allan Kardec, em A Gênese, em A Geração Nova, muito bem coloca essa transição planetária que já estava acontecendo. Hoje, escreve ele. Leon Denis também vai colocar algo muito parecido nesse livro que dá nome à live. E na introdução, ele vai comparar a hora que nós estávamos passando com uma hora de um parto laborioso, um parto demorado e um parto doloroso. Laborioso porque demora muito e também porque traz muita dor, como um parto em geral já traz dor, mas laborioso traz uma dor a mais. E para podermos fazer essa transição, né, em que ele propõe, ele diz uma parte bem interessante que eu vou reproduzir. Sendo uma sociedade a resultante das forças individuais, boas ou más, para se melhorar a forma dessa sociedade, é preciso agir primeiro sobre a inteligência, sobre a consciência dos indivíduos. Então ele vai dizer que não se transforma, antes desse parágrafo, uma sociedade por meio de leis. As leis e as instituições nada são sem os costumes, e sim as crenças elevadas. Quaisquer que sejam, veja a fala de Leon Denis muito, muito oportuna, quaisquer que sejam a forma política e a legislação de um povo, esse povo será sempre mais feliz se ele consegue ter fortes convicções e um forte costume, ou seja, uma boa ação, um bom caráter, uma boa dinâmica do existir. Não é por meio de uma revolução, propõe Leon Denis, política, na legislação apenas, que vamos ter uma mudança, porque seria de fora para dentro, mas quando a mudança interna dessas forças individuais que compõem a sociedade, compõem o ser coletivo, então quando esse ser integral que coloca a mão na sua identidade espiritual e não vive desesperadamente para uma felicidade no aqui e no agora, coloca a mão na sua identidade espiritual e não vive desesperadamente com duas opções, como se nós não tivéssemos várias matizes de uma realidade, para podermos então adentrar em uma prática. Vale a pena lembrarmos do pensamento cético, quando várias propostas miraculosas, várias propostas beligerantes surgem nas últimas décadas, nos últimos anos, com uma possibilidade meio que messiânica, meio que salvacionista. Vale a pena aumentarmos o nosso senso crítico, pegarmos um pouco desse espírito que forma a filosofia, forma a ciência, e que, portanto, está na base desses pensadores Kardec e Leon Denis, e começarmos a também colocar dentro de nós, colocando a mão na nossa integralidade e percebendo que a nossa integralidade não pode ser formatada apenas em um discurso, apenas em um debate,
mas que o verdadeiro campo de modificação, propõe Leon Denis, é a modificação desse ser, dessa personalidade integral. Sendo uma sociedade a resultante das forças individuais, boas ou mais, para se melhorar, coloca Leon Denis. A forma dessa sociedade é preciso agir primeiro sobre a inteligência e sobre as consciências do indivíduo. Então, fazer com que a nossa inteligência fique alinhado à nossa consciência. Que tenhamos a ciência, mas também tenhamos a consciência de entender os nossos passos e fazer essa integração desses dois caminhos. É interessante que o ceticismo nasce no helenismo. E qual era a principal proposta do helenismo? Era viver uma vida boa, uma vida que tivesse uma felicidade. Então, os estoicos davam proposta, os epicuristas davam outras, e os céticos, então, tinham essa proposta. Mas a proposta não era apenas teórica, era uma proposta para colocar na vida. E qual era a consequência dessa visão cética? Já que nós não temos condição de ter totalmente a verdade, que a gente possa ter um pouco mais de humildade, é a douta ignorância de Sócrates, só sei que nada sei, para poder fazermos diálogos e ao mesmo tempo ficarmos menos prepotentes e menos ansiosos também, já que a gente não tem como saber toda a verdade, que a gente possa viver o nosso dia a dia com mais tranquilidade, suspendendo o julgamento numa fala cética que muito bem se encaixa com esse espírito do livro que Leon Denis, dos livros que Leon Denis traz nas suas investigações, que traz esse espírito filosófico, bebendo dessa filosofia grega, da raiz do pensamento do Ocidente. Faço então minha pausa para que a gente possa escutar os amigos e depois trazer o debate. Então, Leonardo, eu estou aqui matutando e muita coisa que você está falando, é bacana demais, né? A gente vê como que tudo foi se desenvolvendo numa ordem muito interessante. Só para te deixar ciente, nós tivemos problemas técnicos no início, o pessoal não conseguiu acompanhar a sua introdução, mas nós voltaremos naquela sua introdução no segundo momento da nossa dinâmica e pedimos desculpas a todos pelo ocorrido. Participem deixando perguntas no nosso chat. Lembramos também que durante toda a transmissão temos um plantão de atendimento fraterno. Quem desejar pode entrar em contato pelo site espiritismo.net, está passando aí no rodapé da nossa transmissão. E vamos passar para o segundo facilitador da noite, o Alberto Almeida, que vai discorrer para a gente um pouquinho sobre a questão do destino. Então, nós vamos chamar Alberto Almeida para que ele possa dar continuidade ao trabalho que está muito bacana. Fica à vontade, companheiro. Alberto, eu vou pedir para que você habilite seu áudio. Eu sei que foi um teste que você estava fazendo para ver se a gente estava atento, para né? Ver se... Exatamente. Como é que você é médium, você sabe das coisas mesmo. Então, tomando o gancho com que o Leonardo trouxe, desse mergulho nos aspectos filosóficos sobre o ser, poderíamos entrever nesse caminho o processo do destino, tal como Leon Denis nos ensejou observar, numa perspectiva mais integral, mais abrangente, como ele o faz com grandeza, já que Kardec alinhavou uma base de uma doutrina monolítica nas suas dimensões filosóficas, científicas e religiosa. Leon Denis talvez seja a expressão contemporânea de Kardec que mais traz esse viés da dinâmica filosófica em realce, tal como Delany mergulhou no aspecto científico. Então, o ser, quando ele desliza na vida
e vamos observar o que é que sucede enquanto a dinâmica da sua permanência na vida, e aí surgem várias possibilidades de análise, compondo olhares distintos sobre o destino, nós vamos entrever que ainda hoje escolas se debruçam para tentar esquadrinhar aquilo que é a vida que corre, a vida que desliza, a vida que se sucede. E aí surge a escola biológica, que tem uma centralidade mais focada no corpo, e examina o corpo nessa perspectiva mais organicista, mais material, mais física, e tenta definir que a nossa destinação ela é consagrada, definida a partir do corpo, e empresta uma visão, uma genética soberana, hoje cada vez menos intensa e cada vez mais superada, ultrapassada. Mas o olhar da escola biológica tenta dizer que a nossa destinação ela está configurada a partir daquilo que nós recebemos enquanto carga genética dos pais. Estendendo, o corpo, por assim dizer, define como vai ser a nossa caminhada. A centralidade, portanto, da biologia, ela é o foco principal que vai configurar aquilo que é a nossa existência. Contrapondo-se a ela, vem um olhar da escola sociológica, que já diz que não. O nosso existir, a forma como a gente se coloca no mundo, a nossa destinação, ela é determinada pelos fatores sociais. Ou seja, as forças sociais, elas nos compelem. E, numa certa medida, nós somos o resultado daquilo que se coloca no mundo enquanto ambiente social. E, numa certa medida, a escola sociológica traz, com muita razão, de que um ser que nasce num espaço social comprimido pela violência terá o seu comportamento inclinado para a violência. Do mesmo jeito que a escola biológica enseja afirmar de que um ser que traz uma limitação do ponto de vista neuromental vai estar definida a sua existência por um comportamento que vai se caracterizar, por exemplo, por um apoucamento da sua cognição, da sua inteligência cognitiva, e de que isso foi determinado pelo corpo. A escola sociológica já traz o viés de poder dar uma ênfase aos aspectos sociais com muito mais prevalência. E nós somos gerados e nos colocamos no mundo a partir de tudo quanto se nos acontece, quanto à influência da família, quanto à influência dos grupos sociais, da escola, da comunidade. E, portanto, as nossas escolhas estariam subordinadas a esses fatores sociais. A escola clássica já tem uma outra perspectiva, já nos analisa de que a nossa destinação ela está atribuída ao nosso querer, ao nosso livre-arbítrio, e nós somos absolutamente livres para, portanto, definir como vai ser a nossa vida. A perspectiva que Leon Denis traz, ancorada naquilo que Allan Kardec propõe, e está bem delineado em O Livro dos Espíritos, nos enseja a perceber de que cada escola tem um pedaço de verdade, maior ou menor, dependendo do lugar com que nós analisamos. Ora, se alguém nasce sem um pedaço do encéfalo e traz uma anencefalia, ou apenas um pedaço menos expressivo do encéfalo, vai trazer comprometimentos correspondentes à área sensitiva, motora ou da subjetividade, que aquela área corresponde dentro do psiquismo humano e dentro da expressão do ser humano. Todavia, é de bom tom pensar de que o indivíduo que nasce num lar harmônico, tem um bom berço, ele efetivamente tem a possibilidade de fazer um volume de movimentação, ele tem a possibilidade de se colocar no mundo de uma forma muito mais saudável do que alguém que nasce num lar violento, de pais abusadores, ou de pais que sejam promíscuos. A criança que se coloca num lar castrativo ou num lar demasiadamente abandonado,
e ela se sentindo abandonada, ela vai trazer reflexos em razão dessas forças sociais que vão ter repercussão na vida futura. Isso também é verdade. E esse olhar espírita, portanto, vai trazendo de cada escola um pedaço do olhar do todo. Imaginando o elefante, cada um olha um pedaço do elefante e enxerga e define o elefante a partir do ponto que toca, como se todos pudéssemos ter a percepção visual comprometida e fosse o tato a nossa acessibilidade à verdade. Então, a escola sociológica nos contribui, nos ajuda a entender de que a dinâmica de um ser, ela intrinsecamente está relacionada aos fatores sociais. Por isso que a gênese da criminalidade, ela está muito atribuída na sua expansão, no seu número, no seu volume, àqueles que vivem em condições sociais ou socioeconômicas em estado de vulnerabilidade social, econômica, financeira e afetivo, por extensão. Todavia, quando se olha a escola clássica, nós também compreendemos que temos livre-arbítrio, temos escolha, mas de que as escolhas elas estão limitadas em função daquilo que a matéria-prima, que é o corpo, nos enseja enquanto expressão, tanto quanto a nossa escolha, ela fica comprometida em função dos agentes sociais que limitam ou ampliam a possibilidade de eu dar um salto de qualidade em razão da minha vocação, do meu livre-arbítrio, para ter um destino que seja favorável ou não. O Espiritismo pega essas possibilidades explicativas, essas escolas, e nos traz, nessa perspectiva que Leon Denis enseja nos trazer do ser mais integral, e junta esses saberes, agregando naturalmente aquilo que Allan Kardec recebeu dos espíritos, de que nós somos espíritos reencarnados. Nós não somos um ser humano apenas que definido por um corpo, ou definido pelos aspectos sociais, ou definido por ter a capacidade ampla e absoluta de decidir. Nós não temos toda essa liberdade, como também enseja propor a escola clássica. Nós somos um conjunto de possibilidades que está definido pelo espírito, que desde o corpo ele escolhe, enquanto destino, renascer. Logo, nascer ser um pedaço do encéfalo e ter o comprometimento correspondente à ausência desse pedaço é uma escolha que o espírito faz antes de reencarnar. Ou é o resultado de várias escolhas que ele fez que lhe ensejou trazer uma limitação biológica, lhe inclinando a um comportamento de déficit, por exemplo, cognitivo, intelectual, ou de uma hiperatividade do ponto de vista de um comportamento daqueles que trazem os transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, ou de um autismo, por exemplo, extraordinariamente grande e limitante. Essas manifestações, elas estão relacionadas a um livre-arbítrio do ser espiritual que, antes de renascer, é convidado a fazer escolhas no limite, que diz respeito a outras tantas escolhas que ele fez anteriormente e que malogrou-se, ou de que ele foi vitorioso nessas escolhas. Portanto, esse olhar da destinação, ele vai estando adstrito àquilo que o espírito define para si mesmo enquanto um processo de viver na Terra. Então, a determinação, a destinação rígida, tal como tenta se propor quase no automatismo de um computador, onde a inevitabilidade daquilo que vai se dar conosco está pré-definida, ela efetivamente não existe. O espírito no mundo espiritual faz escolhas, e escolhas daqueles pontos que são pontos centrais. O cotidiano fica por conta da própria vida, mas essas escolhas que ele faz, que envolve o corpo e que envolve o ambiente social, elas estão intrinsecamente relacionadas à sua dinâmica psicológica que ele logrou fazer nas outras existências. Assim sendo, quando nós vamos olhar a perspectiva do espírito, nós vamos perceber que esse ser, ele é livre para escolher
e naturalmente escravo das suas escolhas, o que o faz escolher um corpo mais ou menos saudável, mais ou menos limitante, e que o faz inserir-se num grupo social, numa etnia, numa classe social, num ambiente de um país, de conformidade com as suas necessidades, em razão das suas múltiplas experiências anteriores. Então, a reencarnação, ela dá ensejo para que possamos entender o destino de uma forma mais grandiosa, neste ser que não é completamente livre para fazer as suas escolhas, mas ele é cerceado na limitação do seu livre-arbítrio e algumas ocorrências que inevitavelmente vão se lhe dar, pontos que estão relacionados ao corpo, ocorrências mecânicas, materiais, que ele anteviu antes de reencarnar. E que, nada obstante sejam processos que estão previstos, eles estão relacionados a uma escolha prévia que está relacionada às suas múltiplas existências. E quanto mais o ser se torna livre no exercício da amorosidade, no usufruto da observância das leis naturais, maior é a capacidade dele poder fazer escolhas mais livres, menos, portanto, limitantes em relação a corpos, em relação a ambientes sociais, o que lhe dá ensejo, portanto, de se poder dizer de que o espírito é tanto mais livre quanto maior progresso ele estabelece na sua viagem evolutiva e no seu desenvolvimento de aperfeiçoamento. E mais limitado ele o é, quanto mais ele vai usando o seu livre-arbítrio, precarizando-se com escolhas e convivências empobrecidas, e que lhe faz, numa certa medida, ser o escravo de si mesmo, recebendo corpos, ambientes sociais, que estão sempre a serviço das demandas do passivo que ele traz, sempre como mecanismos de aprendizados, para que ele logre vencer-se em cada etapa e avance. Ou seja, aquilo que Jesus propôs ao seu tempo, em Atos dos Apóstolos, fazendo menção ao Evangelho, esse olhar de que cada um é conforme as suas escolhas, as suas obras. Essa fala evangélica, ela nos dá intrinsecamente a liberdade e a responsabilidade pelo uso dessa liberdade, que, malversada, nos escraviza a nós mesmos e nos remete a ambientes existenciais e a destinos que nos ensejam nos recuperar, nos retomar e fazer, portanto, o aprendizado mal feito ou implementar aprendizados bem feitos numa ampliação cada vez mais majestosa daquele que vai fazendo a observância da lei de amor, caminhando cada vez mais livre, cada vez mais liberto, cada vez mais aperfeiçoado, cada vez mais amoroso. Por isso, o destino, ele é feito e refeito a cada dia, a cada momento, mediante escolhas mais lúcidas ou pertinentes, ou mais empobrecidas e mais limitantes que fazemos. Nós somos o artífice da nossa própria construção, num contínuo fora do corpo antes, no corpo durante, e inevitavelmente levamos pós-morte todo o acervo dessas experiências para lograr estabelecer e estruturar um novo plano que vai nos dar ensejo a corpos e ambientes sociais que vão, numa certa medida, interferir na nossa colocação no mundo, mas sempre de uma forma conspiradora, para que a gente dê um passo a mais no campo da evolução, na busca da perfeição inevitável a que todos estamos submetidos. Morreu. Então, eu fico até esquecendo que eu estou mediando a live, porque Tic e Teco estão aqui conversando, né? Tentando trazer tudo que o Leonardo falou com o que você está complementando agora, e é interessantíssimo como que vai se descortinando, né? E para quem já leu o livro de Leon Denis, vocês estão clareando muitos pontos importantes. Obrigada. A gente volta nesse assunto daqui a pouquinho. Nós vamos chamar para a terceira parte a Larissa Chaves, que vai trazer um pouquinho para a gente sobre a questão da dor, né? E nós vamos poder fazer a união dos três
termos do ser, do destino e da dor, né, e ver como que isso é tão rico. Aproveitando só para reforçar o pedido de participação do público, para colocar no chat as perguntas, para que o nosso bate-papo daqui a pouco seja bem rico. Com você, Larissa. Obrigada, boa noite a todos mais uma vez. Existe um trecho de um poema pela mediunidade de Chico Xavier, do espírito Castro Alves, e que consegue traduzir de uma forma poética a essência apresentada pela doutrina espírita e também por Leon Denis, especialmente na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e que nós gostaríamos de compartilhar esse trecho. Castro Alves diz assim: é a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus, somente é o seu amor. O universo é o seu altar. É exatamente essa a concepção que a doutrina espírita nos apresenta em relação à dor. E é exatamente sobre isso que Leon Denis trata ao final da obra que estamos aqui estudando. E é interessante que não é por força do acaso, não é por uma simples coincidência que Leon Denis coloca a questão da dor, que ele inclusive apresenta como uma potência da alma ao final, perto inclusive do amor. É uma consequência natural da compreensão do que veio antes. Quando nós estudamos e tivemos aqui uma ajuda, né, do Leonardo, uma ajuda do Alberto para essa compreensão, que certamente não descarta de forma alguma o contato de cada um de nós com a obra e com a linguagem do próprio Leon Denis. Mas Leon Denis vai desenvolvendo um raciocínio em relação a quem somos, o que estamos fazendo aqui, quais os nossos propósitos existenciais, por que existimos, por que retornamos, para onde iremos, quais as consequências das nossas atitudes. E a dor entra para facilitar a compreensão desses aspectos, porque Leon Denis vai falar, e ele vai repetir isso em outras obras, inclusive num texto magnífico, que é inclusive um texto de Leon Denis como espírito, através da mediunidade da querida Ivone do Amaral Pereira, quando ele vai fazer uma balada sobre a dor. E nesse texto que todo aquele que ama a escrita de Leon Denis consegue reconhecer perfeitamente a fidedignidade ali do seu traço, da sua pena, ele vai repetir algo que aparece aqui também. Do quanto a dor, no nosso estágio evolutivo especialmente, é democrática. Por todo lado que cada um de nós olhe, perceberemos que há a presença da dor, que há a visita dessa professora, dessa que Leon Denis chamará de mestra. E a concepção que a doutrina espírita apresenta, que Leon Denis desenvolve em torno da dor, muda em absoluto o nosso olhar em relação a essa mensageira, em relação a essa professora tão rígida, tão austera, que muitas vezes consideramos inflexível. Porque o mundo vai nos apresentando anestesias, analgesias, cada vez mais possibilidades de nos furtarmos à dor, a qualquer tipo de dor física, e gostaríamos, alguns pacientes me dizem, inclusive, como eu gostaria que existisse uma pílula mágica, qualquer coisa que arrancasse do meu peito essa dor que eu sinto, a dor da falta, a dor da saudade, a dor da frustração, a dor da decepção. Aquelas dores que vêm muitas vezes como decorrência de transtornos depressivos, ansiosos, transtornos de humor, aquelas dores silenciosas que muitas vezes a pessoa que convive não consegue identificar, até subestima,
mas que aquele que está vivendo, aquele que está passando, sabe o quanto dói. E Leon Denis muda a nossa perspectiva em relação à dor, ao nos dizer que a dor, ela trabalha para o amor. Existe uma lei universal no universo. Essa lei está acima de todas as outras, rege todas as outras leis. Essa lei se chama amor. E a dor não trabalha sozinha. A dor está a serviço do amor. Portanto, em todas as situações que pudermos observar uma expressão da dor, porque ela pode se apresentar com diferenças significantes, lembremos-nos, e é isso que Leon Denis nos conclama a pensar, que há sempre algo, há sempre um poder oculto, uma mensagem que não estamos enxergando, que é uma mensagem de amor. Não é uma mensagem de vingança, não é uma mensagem de revolta, mas que necessitaremos ter olhos de ver, a capacidade de compreender o que essa mensageira veio nos trazer. E Leon Denis vai nos dizer que a dor, ela pode se apresentar em muitas circunstâncias, não como um pagamento de dívida, não apenas para espíritos culpados, como às vezes mesmo nós espíritas acabamos achando, se está passando por isso, fez alguma coisa, está pagando alguma coisa, como se houvesse o dono de um banco gerenciando a nossa evolução. E Leon Denis dirá, olha só, a dor é democrática mesmo. Nós observaremos homens e mulheres com grandes virtudes já desenvolvidas e que experienciam grandes dores, seja no aspecto físico, no aspecto material, seja no aspecto emocional, psicológico. Então, Leon Denis vai nos dizer que no primeiro momento, a primeira leitura que precisamos fazer da dor é que ela está a serviço do processo evolutivo. Se nós somos o espírito, como ele apresenta na parte do ser, se o nosso destino é a purificação, é a angelitude, é a evolução, e se através das múltiplas existências indo e vindo, nós vamos nos purificando, vamos talhando tudo aquilo que não nos pertence, porque em verdade somos centelhas divinas, temos todo o potencial que Deus nos ofertou de avançar, de crescer, o potencial do amor, o potencial do poder, o potencial da sabedoria. E é através dessas múltiplas experiências que vamos nos desenvolvendo, que esse diamante bruto vai destituindo aquela ganga que o envolve, para que o seu real brilho, o seu real fulgor venha à tona, para que as potências da alma que somos possam realmente brilhar e que as pessoas possam bendizer ao nosso Pai que está nos céus. E a dor, ela aparece como um recurso, como um mecanismo evolutivo. Então, se nós observamos na própria matéria as crianças passando por diferentes experiências que nós consideramos dolorosas, afinal de contas, elas caem para que possam andar, para que possam correr, e em nenhum momento nós temos vontade de privar as crianças dessas experiências, elas precisam passar por isso para crescer. Assim como as crianças precisam também, dizem os estudiosos da psicologia, passar pela experiência das frustrações naturais, não aquela frustração criada por cada um de nós, mas aquela frustração natural daquilo que ela gostaria e que acabou, daquilo que foi programado e não poderá ser como ela gostaria. E é essa experiência da frustração natural que acontece na vida. Por que é importante essa frustração para a criança? Porque são as pequenas frustrações, essas pequenas dores que nós poderemos acolher, nós poderemos orientar, mas não retirar a experiência, porque é a partir dessas pequenas experiências que essas crianças amadurecem com o suporte emocional necessário para que na adolescência, quando uma amiga não queira mais ser amiga, quando o namorado termine o namoro ou qualquer coisa do tipo, quando não passe no Enem, quando não passe no vestibular, ela suporte, ela tem um arcabouço moral desenvolvido, emocional, psicológico,
para conseguir passar por essas experiências sem desejar fugir da vida, desistir, porque não está acostumada com a frustração. Então, se a ciência do mundo já sabe isso em relação ao desenvolvimento das nossas crianças, Leon Denis, há tanto tempo atrás, há tantos e tantos anos atrás, já nos dizia que a dor tem esse potencial de nos levar para frente, de nos levar para o alto, de desenvolver em nós aspectos emocionais, espirituais que nós desconhecemos, que nem sabíamos que existiam em nós. Qualquer um aqui que já tenha passado por uma experiência realmente dolorosa poderá dizer. Dar o testemunho dessa verdade e concordar quando Leon Denis fala sobre isso. Porque quantas e quantas vezes nós dizemos, se alguém me dissesse que eu passaria por essa experiência e conseguiria resistir, eu não acreditaria. Porque é exatamente no campo de batalha, exatamente diante da luta, da adversidade, da perda, da dor, que nós descobrimos em nós potenciais já existentes que estavam adormecidos. Músculos emocionais e espirituais que nós não sabíamos que estavam ali, mas que na experiência são provocados, vêm à tona, são desenvolvidos. E existe, portanto, essa dor que é fruto natural do nosso processo evolutivo, que nos provoca a avançar, a crescer, a sair da acomodação. E existe ainda aquela dor reparação, aquela dor expiação, aquela dor que, como nosso querido Alberto estava falando, a partir de escolhas, muitas vezes inconscientes, escolhas pela acomodação, escolha pelas paixões excessivas, nós vamos então utilizando de forma equivocada o nosso livre-arbítrio e vamos assim acarretando um cenário expiatório, um cercadinho, uma experiência que teremos de passar, que teremos de reparar, não para que soframos, o objetivo nunca é esse. O objetivo é que a dor faça o seu trabalho, desenvolva o que tem a desenvolver, nos ensine o que temos a aprender. E assim, existem ainda aqueles seres que vêm periodicamente à Terra já purificados em muitos aspectos, não necessariamente já perfeitos, como o nosso Mestre Jesus, mas seres que já estão na escala evolutiva como espíritos bons, que já avançaram mais do que a maioria dos habitantes do nosso planeta, do que a maioria de nós, e que vem nos dar o testemunho dessa experiência, nos ensinar como atravessar a dor, como atravessar a dificuldade, como nós poderemos transformar as nossas lágrimas de dor em possibilidades de consolar o próximo, como poderemos desenvolver a empatia, essa capacidade de nos colocar no lugar do nosso irmão a partir das nossas próprias dores, a partir das nossas próprias experiências. E o mais interessante, meus amigos, é que o lugar de fala de Leon Denis não é o lugar de um teórico, não é o lugar simples de um homem de gabinete que estudou bastante e que começou a escrever uma teoria sobre a dor. É o lugar de alguém que já atravessou experiências dolorosas em múltiplas existências e que, especialmente na existência como Leon Denis, enfrentou dificuldades das quais nós nos queixamos diariamente. Cresce numa família muito simples, experimenta a privação, mudanças constantes por conta do trabalho do seu pai. Necessita trabalhar desde muito cedo, exigindo do seu corpo, da sua vista, mais do que o seu corpo e a sua visão poderiam, inclusive, ofertar. É aquele mesmo paladino que entregaria sua vida toda ao dever, ao trabalho incansável. É aquele mesmo que escolheu abrir mão da vida afetiva e familiar que ele ambicionava para cuidar dos seus pais, que necessitavam dele. É aquele mesmo que dedicou a sua voz, a sua escrita, a sua fala, no momento em que não era assim tão fácil ser expositor espírita, como seria hoje, como nós vemos hoje. No momento em que a doutrina espírita era vista por muitos como um absurdo, era criticada por um lado por religiosos, de outro lado por aqueles considerados
ateus, materialistas, pessimistas. Leon Denis é a voz vigorosa que não terá medo. Jerônimo de Praga incansavelmente dizia: coragem, meu filho, siga, eu estarei logo em seguida te sustentando. E ele seguia sem medo e sem receio. No final da sua vida, ele enfrentaria ainda mais um testemunho de resignação, porque ficou praticamente cego, e aquele homem tão independente, aquele homem tão corajoso, precisaria da ajuda dos outros para realizar as suas atividades. Então, Leon Denis é alguém que nos fala daquilo que ele mesmo experienciou e que nos diz: meus irmãos, bendigamos a dor que nos visita, deixemos que ela faça o seu trabalho. Ela é mensageira do amor a serviço da nossa própria evolução. Muito obrigada. Obrigada, Larissa. Depois, se você tivesse acesso a todos os chats de todas as transmissões, você ia ver os comentários a respeito da sua explanação. Muito, muito obrigada. Calou fundo, foi muito bacana. E nós vamos chamar agora nossos companheiros, Leonardo, Alberto, Larissa, para que a gente possa, a partir de agora, começar a nossa roda de conversa, depois desse momento maravilhoso que vocês nos ofertaram, né? E foi uma sequência muito lógica de pensamento, de raciocínio. O pessoal participou muito no chat. Então, nós já temos aqui algumas perguntas, e nós vamos começar com o Leonardo, porque nós tivemos aquele problema, né, Leonardo? Um probleminha técnico aí no início. E nós temos uma pergunta aqui, que é a seguinte: como o método empirista pode ser visualizado na doutrina espírita, e em especial na obra de Denis? Muito bom. Então, eu vou fazer uma retomada, tá bom, Leca? Do início, que eu acho que foi o início que se perdeu. E eu fiz uma retomada basicamente contando uma história que os céticos gregos contavam. E por que eu trouxe a figura dos céticos gregos? Porque os céticos, de certa forma, são uma das escolas filosóficas que dão origem ao pensamento científico, né? E na época ali, contemporânea a Kardec, a Leon Denis, surge um livro do Brochard que resgata todo um pensamento cético grego, e retoma inclusive o significado, dizendo que, olha, ceticismo não é igual a ateísmo, porque ateísmo é um dogmatismo às avessas, é um dogmatismo negativo. E o que os ceticistas falavam, os céticos falavam, o ceticismo, né, falava, era que não era possível dizer o que era verdade a partir das teorias. Então, há uma história que eu comecei contando a minha fala, que um jovem cético foi, então, na verdade, um jovem que desejava conhecer a verdade, foi para a Grécia, foi para Atenas, e logo tomou contato com a escola mais famosa, que é a Academia de Platão, e lá se tornou um aluno. Lá na Academia de Platão, ele descobre o liceu do discípulo de Platão, o liceu de Aristóteles, então vai para o liceu e fica no liceu muito tempo. Até que ele toma conhecimento da escola do Pórtico, né, os estoicos, o estoicismo, de Zenão de Cítio, e continua lá. E o estoicismo já faz parte da época do helenismo, e o estoicismo tem muitas semelhanças com a doutrina de Kardec, com o espiritismo, também tem muitas semelhanças do ponto de vista de postura moral, com a própria postura do budismo, ao afirmar que as coisas vêm para o melhor. E se nós não conseguimos enxergar o objetivo de aperfeiçoamento, por exemplo, como a dor, que a Larissa muito bem colocou, a dor, na visão estoica, viria para alguma coisa do bem em nossas vidas, já que os estoicos são aqueles que colocam que Deus, né, está no universo. É a primeira escola panteísta. Então, ele colocava que o universo, a natureza, eu, você, não somos obras de Deus, somos uma própria parte de Deus. E com isso, tudo conspiraria para o bem, para um bem comum. E se nós não conseguíssemos enxergar, era mais uma questão da nossa percepção equivocada do que do fato ruim em si. Mas depois esse jovem vai para a escola dos jardins de Epicuro, né, que falava muito sobre o prazer, e os céticos contam essa história para dizer que, olha,
nenhuma teoria dá conta de falar toda a verdade. E eles também não queriam dizer toda a verdade. Eles colocavam que era preciso suspender o juízo, no sentido de não fazer julgamentos, ter um espírito mais crítico, de tentar questionar, e a cada proposição eles davam uma proposição equipolente, ou equipotente, ou seja, se a pessoa dava uma hipótese, ele dava uma outra hipótese, né, dava uma antítese para poder chegar em alguma síntese. E existiram várias possibilidades de como tentar solucionar esse problema, e uma delas foi muito bem narrada pelo Sexto Empírico, que era médico, aliás, vários céticos gregos eram médicos, e o Sexto Empírico, então, traz esse método empirismo, né? Não só ele, mas, assim, fica muito famoso até por causa do nome dele. Então, o empirismo colocava que, já que a gente não tem como encontrar a verdade, aquilo que se reproduz mais de uma vez e acaba sendo a base do método científico, aquilo que consegue ser reproduzido mais de uma vez em pessoas diferentes e encontra um resultado comum, talvez seja o mais próximo da verdade. E aí você tem vários caminhos. E um dos caminhos que a humanidade trilha, é muito influenciado pelo ceticismo. O ceticismo acaba trazendo um novo vigor, por exemplo, com Descartes. Vários caminhos foram seguidos. E um dos caminhos que me parece mais palatáveis para mim é o caminho que diz o seguinte: olha, a gente não tem como encontrar a verdade só com o raciocínio, só com a razão, só com o intelecto. Então vem ao longo da história da humanidade, alguém que vai propor que é aí onde entraria a fé. A fé seria esse, digamos assim, o pulo do gato da receita de um bom bolo de rolo aqui de Pernambuco, para poder você saber que só dá para fazer bolo de rolo bom aqui em Pernambuco, porque você tem um pulo do gato, você tem esse outro conhecimento que é do costume, que não é muito racional. Então a fé seria esse outro elemento que faz com que a gente consiga, né, chegar nessa verdade um pouco mais próxima, embora isso não seja uma realidade daqui do agora, isso pensando no futuro. E é interessante abrir as páginas de Leon Denis, porque ele coloca uma fala assim, olha, eu vou trazer para vocês espiritualismo científico, ele vai dizer várias doutrinas, vai colocar uma só doutrina pode oferecer essa síntese. Então falei de uma hipótese, de uma antítese, e ele vai falar de uma síntese, e essa síntese seria o espiritualismo científico, mais ou menos nesse bolo, né? nesse bojo. Ou seja, a ciência tem um papel bastante importante, mas ela tem a limitação, a própria limitação da incompletude do saber com a razão apenas com o intelecto. Ele coloca esse outro elemento do espiritualismo e vai dizer assim, esse espiritualismo científico já sobe no horizonte do mundo intelectual e parece que há de iluminar o futuro. A essa filosofia, diz ele, a essa ciência livre, independente, emancipada de toda pressão oficial, de todo compromisso político, das descobertas contemporâneas, trazem cada dia novas e preciosas contribuições. Leon Denis, estou lendo aqui, ipsiliter, para poder ser bem fiel ao que ele escreveu. Extremamente atual, porque ele traz uma visão bastante profunda, e visões bastante profundas acabam sendo muitas vezes atemporais, para que você está lendo algo hoje, quando você vê a ciência começando a aceitar estudos de espiritualidade, estudos sobre esse elemento do ser, e aí Allan Kardec acaba sendo influenciado, né, porque ele tem uma formação científica, ele vem de um século em que você tem já as consequências de Descartes, que de certa forma traz as bases para uma epistemologia, ou seja, a teoria de um conhecimento. Aí você tem vários filósofos, e quando Kardec, quando Leon Denis escrevem, você já tem essa perspectiva. Então, eu fico pensando que um paralelo, né, um desdobramento espiritualista e espiritista desse método empírico acaba sendo o controle universal das comunicações. Por quê? Porque como não dá para ter certeza que, e aí Kardec vai dizer, pode ser que o médium ele tenha filtrado não tão bem a mensagem, pode ser que o espírito que se comunica não saiba de tudo, aliás, é o mais comum. Em A Gênese, Allan Kardec no início, ele tenta falar sobre Deus,
e tenta aprofundar, né, fazendo uma consequência de Descartes, que era a dúvida metódica, duvidar de tudo para poder tentar aprofundar, dissecar o conhecimento humano. Até que ele chega em questões muito profundas, né? E os benfeitores vão dizer, olha, tem questões que nem nós conseguimos saber, e mesmo que nós soubéssemos, a humanidade ainda não estaria em condições de saber. Então a gente não tem como aprofundar. Que é, por exemplo, uma questão, tá bom, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, mas por que ele criou tudo? Né? Porque a gente sabe já, quando falamos do destino e da dor, já é um conhecimento posterior, né, de um encadeamento de existências. Mas por que a primeira? Por que o universo? São questões que nós não temos condições de responder hoje, e os benfeitores falam assim, olha, tenta aprender coisas que dá para saber hoje, né? Então fala da douta ignorância, para não entrarmos numa dúvida angustiante que nos paralisa. É mais ou menos uma postura cética, que fala, olha, não tem como saber de tudo, mas dá para saber de muita coisa. Então vamos ficar aqui no agora, aprofundando, preparando o nosso ser. Então, quando ele propõe que as mensagens podiam ser trazidas de vários pontos, eles vão tentar encontrar os elementos em comum, ver aquilo que é de mais correspondência, a gente pode ver no próprio Livro dos Espíritos, como se fosse uma exemplificação, uma síntese desse método empírico espiritual, que seria o controle universal, quando, por exemplo, hoje na ciência a gente vai fazer, sei lá, em ensaios clínicos, né, em que você vai ter para ver se tal intervenção, medicamentosa ou não, ela é eficaz ou não. Então você tem vários estudos e depois junta uma análise na chamada meta-análise, né, para você poder fazer uma junção e ver se traz de fato uma reunião, alguma síntese dos dados. Seria mais ou menos isso na minha percepção, quando eu fico comparando o método científico em aulas de epistemologia que dou e lembrando do que Kardec fez, e dá para entender o porquê, né? Porque você tem todo esse caminho empirista. Falei um pouco mais só para poder retomar, viu, Leca? Depois as minhas respostas vão ser mais curtas, para não ficar aqui fazendo outra palestra, mas só para retomar o que você pediu para que eu retomasse, que foi o início lá da live, que não estava live. E eu ficaria aqui para próxima, porque estou aprendendo. São 3 professores, e se deixar, eu colocaria perguntas pessoais, né? Mas vamos atender o pessoal. E é muito bacana quando você coloca a questão do pulo do gato. Achei interessantíssimo, porque a evolução realmente não dá saltos. E a gente passou por processos. E a fé lá atrás, né, que veio se descortinando, até culturalmente falando, e quando Kardec nos coloca da questão da fé cega e a fé raciocinada, a gente vê que agora o entendimento, junto a Kardec, com Leon Denis, ele passa a ser outro, na questão do ser, na questão do destino, que o Alberto falou muito bem, e principalmente também agora na questão da dor, que é algo que nos aflige no momento atual que a gente está passando, né? Mas a gente tem uma pergunta também para o Alberto, que é o seguinte: um espírito pouco evoluído moralmente, reencarnado em berço esplêndido, estará propício, em sua fase adulta, a agir de acordo com sua evolução, mesmo tendo recebido uma educação exemplar? Cada um traz aquilo que é inerente à sua possibilidade evolutiva. Se pegarmos a fala de André Luiz, um Hottentote, um homem primitivo africano, e colocarmos enquanto espírito evoluído nessa perspectiva, reencarnado num lar de pessoas sábias, ele será um Hottentote, ele será um espírito primitivo. Por quê? Porque a bagagem espiritual evolutiva dele dá conta dele dar o salto que está de acordo com a sua possibilidade evolutiva, com as suas pernas. Se pegarmos um espírito
demasiadamente superior e colocarmos reencarnado numa tribo primitiva, e eu estou falando bem claramente, eu estou falando de primitivos, não estou falando de indígenas, não estou falando de tribos da atualidade, eu estou falando do primitivismo, daqueles estágios iniciais da evolução. Se pegarmos um sábio e colocarmos reencarnado numa tribo primitiva, ele terá lá um destaque natural em função do seu processo evolutivo, a despeito de toda a conjuntura social e os exemplos dos seus pares e dos seus pais serem precários, porque ele tem um processo embutido de evolução já construído, que vai superar não só o seu grupo familiar, mas toda a tribo na qual ele reencarnou. Então, nós precisamos tomar o senso das medidas. O que faz uma pessoa ter uma vida esplendorosa não é só ter um bom lar, é as escolhas que o espírito traz e a condição evolutiva de que ele é detentor. Um espírito superior, às vezes, traz muitas limitações, reencarna num lar que traz uma compressão do ponto de vista social, incluso de maus exemplos, e aquele espírito superior, em função da sua envergadura, ele se sobrepõe a tudo isso e consegue ter uma postura fulgurante. Do mesmo, no jeito inverso, também se dá, tal como o perguntador, o internauta fez. Nós vamos encontrar pessoas sábias, imagine, e isso é a tese exatamente na contramão daquilo de que a herança genética daria as qualidades para o ser. Nós vamos ter o filho do Pelé, por exemplo, que conseguiu ser um goleiro precário e que não conseguiu ir diante de um astro do futebol mundial de todos os tempos, o maior talvez. Então, só o olhar da reencarnação pode nos recolocar e entender de que o corpo gera o corpo, mas não gera o espírito, e de que o espírito traz uma bagagem que ele vai expressar à revelia, muitas vezes, ou a despeito de os elementos externos e o corpo serem contrários. Por isso é tão complicado a gente entender essa questão do destino, né? Porque não sabemos do passado, temos o esquecimento por causa da reencarnação, e não dá para prever o futuro, porque ele depende das nossas ações, como o Alberto explicou para a gente durante a fala dele. E aí é como se a gente tivesse perdido num escuro, sem saber de onde veio nem para onde vai. E aí vem a beleza desse estudo, né, do entendimento para a nossa alma. E aí, Larissa, a gente tem uma pergunta para você também, de uma internauta. Se Jesus não tivesse pedido ao Pai o perdão por nós na cruz, hoje o nosso sofrimento seria maior? Então, né, existe muita coisa nos textos bíblicos, seja no Antigo Testamento, na história do povo judeu, seja no Novo Testamento, né, quando nós temos ali alguns dos evangelistas, porque no que nós estudamos hoje não estão todos os relatos, mas alguns desses relatos, passagens da vida de Jesus, é muito comum que algumas tradições religiosas optem por levar de uma forma mais literal, mais ao pé da letra, as mensagens, os textos, as passagens ali contidas. Do ponto de vista espírita, nós não consideramos que foi exatamente o perdão, a palavra de Jesus, como alguns amigos de outras denominações religiosas consideram, que tenha nos possibilitado uma amenização, digamos assim, dos nossos padecimentos ou das nossas dores. A concepção espírita, em torno da passagem de Jesus pela Terra, guarda algumas significativas diferenças em relação a outras tradições religiosas. Então, para nós, Jesus é um irmão, é um ser já purificado, que na escala espírita que Allan Kardec apresenta em O Livro dos Espíritos, já está no topo daquela escala, como alguém que já passou por experiências reencarnatórias, como todo ser criado por Deus, e que já conseguiu despojar-se das paixões, de todas essas questões que nos acabrunham, que dificultam as nossas tarefas. Então, quando Jesus vem à Terra, ele não reencarna preso a esse ciclo de repetições,
para expurgar algum mal realizado. Quando Jesus vem, na personalidade de Jesus, ele encarna com uma missão, com uma tarefa. Jesus, diz Emmanuel, e isso está presente também mesmo antes de Emmanuel, inclusive dito também por Leon Denis, Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Jesus vem à Terra com uma tarefa de nos deixar de forma mais clara as marcas das suas pegadas, dos seus ensinos. Tudo aquilo que Jesus fez não é o que um espírito puro poderia fazer, ele poderia fazer muito mais, mas ali ele estava nos mostrando o que nós poderemos fazer. Como se ele estivesse, como se nós estivéssemos vendo um professor mais experiente, um irmão mais amadurecido, exemplificando, colocando em prática tudo que alguém mais jovem, tudo que alguém com menos experiência precisa guardar na sua alma, nos escaninhos do seu pensamento, para que tenha um modelo, para que tenha um guia, como está também em O Livro dos Espíritos, e para que possa, assim, dar testemunho disso que aprendeu na própria vida, na própria experiência, diante das próprias dores. Então, aquilo tudo que nós estudamos em relação à vida de Jesus, inclusive o momento do martírio, o momento da crucificação, é exatamente ensino para cada um de nós de como deveremos carregar a nossa cruz, de que mesmo diante da incompreensão, da injúria, daqueles que foram auxiliados, da ingratidão humana, poderemos ainda assim exemplificar o perdão, exemplificar o amor. Poderemos ainda assim dar testemunho de que estamos na Terra não para vencer, mas para aprender e crescer. Jesus não precisava dizer a Deus que nos perdoava, porque só perdoa quem se ofendeu. E Jesus certamente não se ofendeu. Mas ali, com aquela fala, com várias falas simbólicas que faziam alusão, inclusive, a passagens dos profetas, dos salmos, Jesus estava nos mostrando que é necessário perdoar, que é necessário escolher o amor, mesmo diante da incompreensão, mesmo diante da dor extrema. Bacana. E que ensino, né? Mesmo porque Jesus não diz que ele venceu no mundo. Ele diz, eu venci o mundo, né? E isso faz uma diferença danada. Nós temos aqui uma dúvida, Leonardo, de um dos nossos companheiros, que é a seguinte: professor Leonardo, na sua fala mencionou um trecho da Gênese, relacionando ao mundo de regeneração. Alguém sabe informar qual foi o trecho, em que capítulo está? Sei. Estou aqui na frente, deixa eu falar. É o final, no capítulo 18, tem lá a geração nova. Também tem sinais do tempo, né? E aí Allan Kardec vai falando dessa geração nova, falando dessa modificação. E também em o Evangelho segundo o Espiritismo, você tem ali o capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, em que ali quem capitaneia a maior parte das mensagens é o espírito de Agostinho, né, de Santo Agostinho. Ele vai colocando várias características de diversos planetas, né, de planetas mais primitivos, de provas e expiações, regeneradores, e ele vai situar ali mesmo, antes mesmo da Gênese, de que a Terra estaria no plano das provas e expiações, mas que estaria já modificando para essa transição e chegar no mundo de regeneração. Ele coloca lá as características, dizendo que, por exemplo, na regeneração, nós não teremos a felicidade completa, mas apenas a aurora da felicidade, como se fosse o descanso depois de uma maratona, para poder você fazer uma nova série de atividades, mas sem as angústias da expiação, né? Sem aquelas angústias do sofrimento tão intenso na coletividade. E essa é uma dificuldade natural, né? A diferença entre prova e expiação. A gente ainda fica nessa. Será que isso é prova? Será que isso é expiação? O que é, na verdade, né? A gente encontra respostas bacanas também no Céu e no Inferno a respeito disso. É muito bom. Alberto, nós temos aqui uma questão. O que você acha do papel do esforço no livro de Leon Denis?
a vontade, que é uma potência da alma, ela conectada com o pensamento, o sentimento, que são outras potências que ele enseja trazer, faz-nos entrever aquilo que os espíritos disseram a Allan Kardec, que eu acho que é surpreendente, porque a gente não se dá conta muito disso. E é justo quando Kardec está tratando paixões, e os espíritos dizem que para superar as paixões não precisaria de tanto esforço. Isso é quase que um absurdo para as pessoas que estão lutando, né? Eu confesso que não me dava conta disso. Eu acho que eu achava que era tão absurdo para a minha capacidade, naturalmente, que eu passava por cima. Sabe aquele aluno que não consegue entender, ele pula aquele parágrafo. Eu pulava essa questão. Mas, à medida que a gente vai vivendo, vai tendo que olhar para si mesmo. Então, a fala dos espíritos, eu acho que ela encontra em Leon Denis essa possibilidade de resolução. A vontade é uma potência da alma. E os espíritos diziam a Kardec, quão poucos querem. A gente fala só na voz, na expressão verbal, oral, egóica, superficial. Mas o querer, ele não comparece efetivamente quanto uma escolha, quanto uma decisão. Então, o que os espíritos dizem a Kardec, e que na obra de Leon Denis nós encontramos esse processo de detalhamento, por assim dizer, ou de desdobramento para aquilo que está tão sintético na obra kardeciana, é de que a vontade é o ponto fundamental, o querer, a vontade, a decisão, para que possamos fazer uma resolução daquilo que representa para nós, dos nossos condicionamentos negativos, das nossas viciações, das paixões, que é o tema que ele está ali trabalhando. Então, a gente não faz, como a gente supõe, muito esforço. A gente, na verdade, não quer. Essa é que é a dinâmica. Então, a vontade é a mola propulsora de uma decisão que nos enseja escolher fazer um caminho. Aí vem o que os espíritos dizem. Talvez a gente precise fazer pouco esforço para superar muitas encrencas que a gente tem, mas que a gente faz de conta que não está tendo força para carregar, para levar, para superar, para transpor. Na verdade, a gente não quer. Eu podia contar aqui um exemplinho que fica assim, bem legal. Eu estava atendendo um senhor que era dependente de álcool. E ele estava ali condoído, compadecido, choroso diante de mim. Choroso no sentido da expressão, não no sentido das lágrimas. Dizendo que ele não conseguia, que ele fazia tanto esforço. Eu acabei de atendê-lo sobre uma reunião mediúnica de desobsessão, onde nós vibrávamos nominalmente por cada pessoa. Aí comunicou-se um espírito, e o espírito dizendo que ele não estava tendo forças, não estava conseguindo se liberar daquele senhor. E eu comecei a indagar, e ele me disse, é que eu frequentando aqui, eu já me dei conta que devo sair do vício. Mas aquele cidadão, ele começou a fazer menção ao homem que eu tinha acabado de atender, ele não deixa, ele vai para o bar e me chama. Algumas vezes eu consigo, outras vezes não, eu vou beber com ele. Então, quem era o obsessor era o senhor, o espírito era obsediado. Na verdade, aquele senhor fez uma encenação para mim, ele não queria, não havia vontade de deixar o álcool. Mas por quê? Porque, na verdade, ele não foi ao centro espírita, ele foi levado, era a família que queria que ele deixasse o álcool. Não era uma escolha dele. Ele não estava tendo vontade. Aí ele fez um mise-en-scène de que ele estava fazendo muito esforço, que não estava conseguindo. Quer dizer, quem não estava conseguindo era o espírito, que ainda não tinha suficientemente vontade para poder, talvez, implementar mais força para se desvincular do obsessor, que era o encarnado, e ele era, assim, a vítima. Interessantíssimo, né? E a gente vê a situação. Se não tivermos esse olhar do entendimento do contexto, vamos continuar nessa que já estamos há várias reencarnações sem entender o porquê, né, das coisas. Não é à toa, inclusive, que Leon Denis também escreveu sobre o porquê. Né? Larissa, a gente tem mais uma para você. A dor da solidão.
Mal maior do nosso tempo é um resgate ou provação para a nossa evolução? Excelente pergunta. Então, depende, né? Para alguns, poderá ser uma prova, para outros, poderá ser a reparação. E por que a gente diz, né? O que diferencia isso? É uma dúvida muito comum, né, nas casas espíritas, nas palestras, esse tipo de pergunta. Então, imaginemos o cenário de alguém, e aí eu poderia trazer, inclusive, aqui uma experiência real de Ivone do Amaral Pereira, que ela mesma coloca numa autobiografia, como consta também no livro Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Ivone vai nos apresentar ali que a sua experiência, a sua existência como Ivone do Amaral Pereira foi uma existência em que uma das dores experienciadas por ela com mais força foi essa da solidão. Então ela desejava tanto ter uma família, constituir uma família, não apenas a família de origem, e não teve essa possibilidade. Inclusive, tem uma cena muito interessante em que ela estava se correspondendo com alguém que era um vínculo de uma existência anterior que havia reencarnado, e quando numa cena ela teria a possibilidade, né, imaginemos lá você ansiando, né, aquele amor ali guardado e tal, e quando ela iria encontrar a pessoa, então Charles, o seu mentor, o seu pai espiritual, diz, olha, se você for, você vai sozinha, e eu não vou te acompanhar, porque nessa existência, Ivone do Amaral Pereira estava colhendo alguns frutos amargos. Dentre esses frutos, né, essa colheita que ela havia semeado anteriormente, estava o suicídio, inclusive um suicídio reiterado, numa vez por um caso de obsessão, numa outra vez seguinte, né, exatamente a fuga de um contexto de aflição. E nessa fuga, o que Ivone não honrou? Ela não honrou a instituição familiar, porque ela tinha filho, ela tinha marido, que muito a amavam. Como em outra oportunidade também, na do primeiro suicídio, ela tinha um pai, que era o Charles, que muito a amava, que clamou tanto para que ela tivesse cuidado, mantivesse a sanidade, ela estava absolutamente desequilibrada, e ela deu ensejo ao suicídio por conta das suas ligações obsessivas passadas. Então, como Alberto havia dito, essas múltiplas escolhas vão criando um cenário. É uma semeadura extensa que, em algum momento, nós, como herdeiros de nós mesmos, diz Joana de Ângeles, precisaremos colher. Então, na experiência Ivone do Amaral Pereira, a solidão era tão profunda que, como criança, ela não identificava naquela família que estava reencarnada os seus reais familiares. Não identificava no seu pai, que era um homem bondoso, espírita, um homem que ajudava muita gente, também identificava naquele homem o seu pai. E via o seu real pai, Charles, como espírito e sentia aquela saudade profunda. Então, ela nem conseguiu experienciar aquele afeto entre os reencarnados como ela gostaria, não que ela não tenha recebido afeto no berço familiar, como não conseguiu constituir depois a sua própria família como gostaria, morando uma vez com amiga, morando com irmãs, morando com sobrinhas, para que ela desse continuidade àquela experiência que tinha um duplo aspecto, porque ao mesmo tempo que ela estava passando por uma reparação, ou seja, colhendo aqueles frutos por conta das experiências anteriores, mas ela estava sendo provada também, porque em toda reparação, em toda expiação, há também a possibilidade de uma prova. Por quê? Porque ela poderia chutar o balde, digamos assim, e casar com qualquer um que aparecesse na frente dela, na verdade, poderia, mas estava claro que para sua tarefa, para o seu resgate naquele momento, a solidão era um aprendizado, era um fruto amargo necessário ao seu aprendizado, ao seu soerguimento. Então, existem muitas pessoas nessa experiência dos últimos tempos de pandemia que estão solitárias, mas que estão passando experiências solitárias muito diferentes. E cada um de nós, analisando o seu íntimo, será que eu estou conseguindo aproveitar de que forma? Será que está muito difícil? Existe muita gente que nós poderíamos dizer estão sendo provadas e estão sendo reprovadas.
visto que as aglomerações continuam, visto que o distanciamento social não está sendo estabelecido como deveria. Então, se é uma prova coletiva de isolamento e de solidão, em termos coletivos, a nota não está como deveria ser. Que nós que aqui estamos possamos aproveitar essa mestra que é a solidão, mergulhar no íntimo de nós mesmos e perceber que é necessário primeiro valorizar o que não estamos tendo no momento, para que quando tivermos, saibamos melhor aproveitar. É na ausência que melhor valorizamos a presença. É na impossibilidade do afeto caloroso, do abraço, da conversação de perto, que percebemos quanto tínhamos e talvez não valorizássemos. Então, certamente tudo isso vai passar. E quando passar, que possamos sair muito melhores dessa experiência. Eu quero pegar a Larissa, colocá-la num potinho e guardar para mim. Eu fiquei lembrando muito da fala do Alberto mais cedo, numa outra live da área da família, onde ele disse que toda essa experiência está servindo para a família se unir mais, né? E de crianças falando que não querem que a pandemia passe, porque elas nunca tiveram os pais tão presentes quanto agora, né? E, gente, nosso tempo não vai permitir que a gente delongue, então vou trazer uma última pergunta e vou pedir para que vocês três respondam de uma forma bem sucinta, que eu acho que vai dar um bom caldo aqui para a gente. A mediunidade analisada de forma empírica leva ao autoconhecimento da dor, do destino e do ser? Primeiro. Pois é, quem você quer que fale primeiro? Você vai fazer a rodada final, responde essa pergunta? A rodada final com essa pergunta para vocês três responderem, se possível. Tá, e já faço as considerações finais também, ou espero depois? Por favor, pode ser. Então vou pegar um pouco aí a fala dos colegas e lembrava da vontade de um dos autores que mais gosto, que é o Viktor Frankl. O Viktor Frankl fala que mais do que buscarmos felicidade, é buscarmos sentido de vida. Só que ele tem um livro fantástico que é A Vontade de Sentido. Muitas vezes nós imaginamos que sentido de vida é uma coisa que surge do nada, como algo externo que coloca em nossa cabeça. Mas a proposta de Viktor Frankl, que vem alinhada à proposta de Leon Denis, a proposta kardeciana, é que nós busquemos, que nós tenhamos vontade de ter sentido. E é interessante que o Viktor Frankl é cada vez mais atual, e o que ele fala tem cada vez mais sendo provado por estudos empíricos. Não que a base empírica seja o único critério de validade para se provar alguma coisa. Porque, às vezes, os métodos científicos não conseguem dar conta de alinhar, né, toda a metodologia necessária para poder encontrar um rudimento da verdade. Mas hoje, por exemplo, tem estudos que mostram que pessoas, na verdade, meta-análises que mostram que aquelas pessoas que têm sentido de vida, elas conseguem ter maior longevidade, vivem mais, e não só vivem mais, como também vivem melhor, com melhor qualidade de vida. Há estudos também que mostram que pessoas que têm mais sentido de vida, elas conseguem ter um parâmetro bem simples, que é ter mais força na mão, quando chegam na fase idosa da vida. E o que é que mostra isso? Essa maior força na mão mostra maior vitalidade. Então, ter vontade de ter sentido de vida é algo bastante importante. E em momentos como esse, eu fico pensando que nós temos vivenciado, eu fico pensando, inclusive, comigo. A gente gosta muito de responder, né? De ter respostas para tudo. Mas eu tenho feito um exercício de muito mais de tentar lidar com minhas dúvidas, que são muitas, tentar lidar com minhas incertezas, que também são muitas, e não negá-las para aceitar qualquer tipo de proposta. E eu estou aqui no quarto da minha filha, né, eu sempre faço lives em alguns dos lugares, e hoje eu pedi para ela só para mudar um pouco o cenário, eu posso fazer no teu quarto, eu estou aqui no quarto dela, com o cenário ali tem Jesus, que é um bonequinho que ela ganhou quando eu estava no Rio Grande do Sul, mandaram para ela brincar, e eu estava uma vez, né, nessa brincadeira com ela,
quando ela, com 4 para 5 anos, do nada, brincando, fez uma pergunta: papai, o que é que existia aqui em Recife antes de Jesus criar tudo? Aí eu achei uma pergunta bastante interessante para ela fazer assim de relance. E eu falei: como assim, Bia? Olha, antes de ter tudo, Recife é o parâmetro do mundo dela, né? E Jesus, essa figura mais materializada que ela consegue perceber como algo maior. Então eu fui explicando: olha, para a gente, Deus é uma figura, é uma força criadora, e Jesus é como se fosse o governante aqui da Terra, o que manda aqui nesse espaço. Mas quem criou foi Deus. E eu falei assim: ó, Bia, essa pergunta é a pergunta da humanidade, viu? E tentei falar, aí falei um pouquinho de agendas, mas falei tanta coisa que no final ela não entendeu nada, porque ela só tinha 4, 5 anos. E na verdade eu estava botando uma resposta muito pomposa para dar conta de esconder a minha fragilidade de dizer não sei. Era mais fácil eu dizer: olha, não sei, ninguém sabe, mas a gente está buscando. E ela falou: papai, não entendi nada. Eu falei: minha filha, realmente, eu quero dizer para você que nós não sabemos. Essa é a questão, né? Se eu puder abrir o hinduísmo, eles vão dizer que Deus é o princípio, o meio e o fim. Mas eu quero dizer para você, minha filha, que melhor do que ter respostas é saber perguntar. E se você já está com 4 anos perguntando isso, que eu nem imaginava essas coisas com essa idade, então acho que você está no caminho bom. E eu estou aqui para mostrar para você que papai não sabe de tudo, porque ela tem então a ideia de que papai sabe de tudo, que mamãe sabe de tudo. E eu aproveitei o espaço, ao invés de dar uma resposta concreta, que eu quis fazer no primeiro momento, fazer uma aula de ESG ali improvisada para ela, que não foi muito adequada. Eu quis aproveitar o espaço para mostrar: papai nem ninguém sabe de tudo, mas não tem importância não saber de tudo. É importante saber perguntar. E aí, a partir de então, ela começou a mostrar para as outras pessoas da família que nem todo mundo sabia de tudo. Então ela perguntou para minha mãe e para o meu pai, né, os avós dela: vovô, vovó, sabe que vocês não sabem de tudo? Aí eles falam: eu sei, mas olha só, você não sabe não. Aí fez essa pergunta, e aí eles tentaram responder, e ela fez uma outra pergunta mais complexa: tá bom, vovó, então do que é feito o universo? Vê, uma pergunta assim mais complexa ainda, que remonta à ideia da quinta essência de Aristóteles, a ideia do éter. Eu tenho pensado que, às vezes, esse espaço de vida, né, tem nos possibilitado não só encontrarmos ansiosamente respostas, mas também lidarmos com as dúvidas, aceitando as nossas limitações, na proposta que o Sócrates muito bem coloca como sendo lidar com as próprias limitações, né? Só sei que nada sei. A única sabedoria que eu tenho é que eu ainda sou muito limitado. E chama-se isso a douta ignorância. Talvez com tantas dificuldades que temos vivendo na ciência, na sociologia, ninguém tem uma resposta única, tão simples para como devemos lidar diante de tais situações. A gente possa abaixar um pouco mais a nossa vaidade, abaixar um pouco mais a nossa beligerância, para tentarmos, como coloca Leon Denis, não apenas conquistar direitos, mas também dever. O direito sem o dever, que acaba limitando e corrigindo o direito, só pode introduzir novas dilacerações, novos sofrimentos. O dever alinhado ao direito faz com que a gente vá possibilitando um entendimento maior. Eu gostei muito da Larissa trazendo a poesia do Castro Alves, que eu gosto muito de citar, e ela diz assim: há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos, né, que nos mandam renascer, da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver, e buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, mas em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. Aí ele coloca: é a gota d'água que vai caindo no arbusto, que vai subindo, e vai fazendo toda essa síntese que ela colocou muito bem, que esse parágrafo sintetiza essa função da dor, né? Estamos vivenciando uma dor coletiva, e a gente pode, ao invés de se agarrar às nossas certezas, também abrir espaço para essas limitações, para essas dúvidas, que dão espaço para a nossa humildade. Então, trazendo um pouco do quarto da Bia, a Beatriz, eu queria trazer dessa criança inquieta
que possibilita eu fazer cada vez mais um encontro com a minha criança, com a minha infância com dores, com dificuldades, mas também com muita amorosidade, e poder, nessa intimidade do lar, que de fato a pandemia nos coloca no intensivão, né? Fecha, abre, a gente fica colocando as aulas online, e ela podendo me fazer uma nova escola, ela e o Guilherme, os dois filhos, podendo fazer uma nova escola nessa caminhada para tentar um dia conseguir encontrar um pouco menos mistério, um pouco mais de clareza dentro da nossa intimidade. Até lá, eu penso que melhor do que ficar preso a certezas é caminhar, mesmo não tendo certeza. Aí vem a função da fé, na minha percepção. A fé acaba nos ajudando. Se a fé vem apenas para dar respostas, ela fica uma fé limitada. A fé talvez venha para poder dar essa persistência na vontade, mesmo quando não tenhamos respostas total. Então talvez podemos ter esse convite de fazermos mais preces, mais orações, para aumentar a vontade de crescer, a vontade de ter sentido, a vontade de evoluir, né? A fé parece que é aquele local de respiro, né? Você vai lá, respira e volta para a batalha. Muito obrigada, Leonardo, mesmo. Alberto? Então, quero agradecer a Leca, que está na condução desse trabalho de forma tão plástica, tão aderente, tão vinculante, ao Léo, que é nosso companheiro de jornada, e a alegria de ter conhecido a Larissa Chaves, que eu também quero trazer para casa, viu? Não é só você. E quero dizer que a mediunidade, na pergunta feita pelo internauta, como é que poderíamos entrevê-la no empirismo relacionando com o ser, o destino e a dor, eu queria destacar que em tempos de pandemia, de tanto sofrimento, de tanta mudança, de tantas perguntas e de poucas respostas que o mundo apresenta para elas, o Espiritismo nasceu exatamente dentro dessa perspectiva do fenômeno mediúnico, que veio espontâneo, e que Allan Kardec, usando a metodologia científica ao qual o Leonardo fez menção, consultando mais de 1000 grupos sérios, fez um nexo com a comunicação dos espíritos que se fizeram tuteladas por Jesus, coordenadas, portanto, por esse espírito maior que nos auxilia e nos tutela, trazendo uma pleiade de espíritos, pôde nos ensejar ter uma doutrina que, única no mundo, surgiu segundo essa metodologia, que é a revelação dos espíritos e o trabalho dos homens. Não há nenhuma outra construção epistemológica no mundo que tenha nascido dessa junção, origem dos espíritos no processo revelador e o trabalho dos homens dessa conexão perfeita. A mediunidade saiu de um lugar e que ela se encontrava na humanidade perseguida ao longo de toda uma Idade Média, e ela foi sacralizada, dando-nos ensejo de ter uma doutrina que fala do ser, que fala do destino, que reconfigura a dor, colocando ela no seu lugar, e nos dá a oportunidade, nessa pandemia, de ter, portanto, respostas ao alcance das nossas perguntas, capazes de poder, pela via da comunicabilidade dos espíritos, com esse mundo que os espíritos revelaram, o ensejo de poder perceber de que ninguém morre, de que a vida continua, de que a nossa dor é legítima, mas de que ela não só vai passar, mas nós vamos nos reencontrar com os nossos amores, de que a mediunidade nos convida a perceber que o ser, ele é perene, ele é imortal, não há amor que tenha a Deus, é um até breve, é um até logo, e nos enseja, portanto, fazer da dor essa experiência que vai se convertendo numa amorosidade crescente, dando-nos a oportunidade de reconstruir destinos. Quero crer que nesses dias nós temos a honra de poder ter acesso a uma doutrina
que não só nos vacina contra tudo quanto pode vir de sofrimento exacerbado ao nosso encontro, mas nos dá a possibilidade de fazer um voo na direção da espiritualidade superior, seja usando a fé, seja navegando no amor, seja utilizando as possibilidades na precariedade que somos, mas entendendo que, para além da nossa precariedade, nós somos seres amados, nós somos filhos de Deus e os nossos amores também não se apartaram de nós. E o Espiritismo é essa doutrina, é essa ciência que estuda o Espírito com esse tamanho. E Leon Denis vem ao nosso encontro na obra No Invisível, tratando do assunto com grandeza, para que hoje, nesta noite, nós pudéssemos ter um afago de espiritismo para que essa pandemia não seja tão demonizada, mas ela possa ter uma ressignificação no rumo de experiências, de aprendizados e de novos rumos que talvez a nossa vida possa obter a partir dessa experiência, à luz da perspectiva espírita. Obrigada, Alberto, obrigada. Larissa, por favor. Contribuindo mais um pouquinho com a resposta à pergunta, eu queria deixar uma tarefa de casa. Eu adoro tarefas de casa. E para que a gente possa perceber e talvez chegar às nossas próprias conclusões, se todo esse trabalho empírico em relação à mediunidade, às comunicações espirituais, podem ou não ajudar no nosso autoconhecimento, eu sugiro que hoje ou amanhã, quem sabe, a gente possa pegar o nosso livro, O Céu e o Inferno, e chegar àquela parte, depois do passamento, que trata de diferentes condições dos espíritos após a desencarnação. Aqueles relatos que Allan Kardec, com muita lógica, com muita racionalidade, pôde organizar nessa obra, trazendo ali exatamente a experiência de espíritos em diferentes realidades. E à medida que a gente vai lendo cada um daqueles relatos, espíritos em condição mediana, espíritos de suicidas, de assassinos em condições felizes, espíritos sofredores, nós vamos ali obtendo o relato esse que está guardado nos escaninhos da nossa alma, porque nós também já passamos por essas múltiplas experiências, somos viajores, então já estivemos em condições na espiritualidade de sofrimento, já tivemos em diferentes condições, inclusive, muitas vezes de criminosos, muitas vezes de suicidas, e ali nós conseguiremos obter naqueles relatos muito material para as nossas reflexões, porque ali os espíritos nos falam de qual a realidade quando o véu da ilusão se vai, quando aquele olhar da pessoa que parecia um homem de bem, da pessoa que parecia honesta, quando estamos diante da verdade espiritual, como é que fica? É o bastante ter pessoas diante do nosso túmulo nos fazendo elogios, se nos bastidores da nossa vida essa não houver sido a nossa realidade? Então, depois que vocês fizerem essa tarefa, certamente poderão ter a resposta em relação a essa pergunta, porque ali há todo um trabalho empírico em relação à mediunidade, ali é o fruto desse trabalho, e que já vem tudo tão mastigadinho para que a gente possa utilizar esse material para o nosso próprio trabalho de autoconhecimento. E agora, finalizando, porque eu sei que já é aqui o final do final do final, eu queria deixar como forma de encorajamento um trecho muito curto de Jerônimo de Praga. Havia, inclusive, uma pequena confusão aqui depois da minha fala, porque todos acharam que eu me referia a Jerônimo de Mendonça, que é certamente alguém que eu muito admiro, mas eu me referia a Jerônimo de Praga, que foi um dos mentores espirituais de Leon Denis, assim como Joana d'Arc. E no momento de muita dor, quando Leon Denis havia se despedido do seu pai, estava numa turnê de palestras, Jerônimo disse assim, e que essas palavras sirvam a cada um de nós nesse momento. Meu filho, não te aflijas e deixa ao tempo o cuidado de superar as dificuldades. O grão semeado na dor é mais fecundo e mais produtivo para o semeador.
e teu tormento te será considerado pelo seu valor. Não renuncies a nada do que é útil. O futuro te mostrará claramente o que deves fazer, e as forças necessárias te serão dadas para cumprires tua missão. Que nós também possamos cumprir a nossa. Um grande abraço. Leon Denis não fala da dor como castigo. Ele fala da dor como potência da alma. A dor que você vive hoje pode ser um instrumento que está lapidando o seu espírito. Assim como o fogo purifica o ouro, as experiências difíceis purificam o ser. O destino não é imposto. Ele é construído. E cada decisão sua hoje está desenhando o amanhã. Talvez você esteja atravessando solidão. Talvez esteja enfrentando perdas. Talvez esteja lidando com frustrações que parecem injustas. Mas existe uma pergunta que muda tudo. O que você está fazendo com essa experiência? Porque o sofrimento pode endurecer ou pode despertar. A escolha é sempre sua. Você é espírito imortal. Seu destino é evoluir. E a dor, quando compreendida, deixa de ser inimiga e se torna mestra. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que esteja precisando entender o próprio momento. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E siga com a gente nessa jornada de autoconhecimento e despertar espiritual.